Hallo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar mais uma vez do vídeo da nova música da banda Rammstein, que se chama Radio. Radio. E sobre todas as mensagens subliminares que a gente precisa analisar e reanalisar e quanta coisa está dentro dessa nova música. E também tem que saber um pouco de história da Alemanha para saber entender, e é sobre isso que eu vou falar hoje, e assim vocês vão ficar craques e entender tudo dessa música e dessa letra, que está especialíssima. Bom, primeira coisa, eles estão falando do que em primeiro lugar, porque a gente vai ver depois, em segundo lugar, o que é que eles estão falando e se conectando com a realidade. Em primeiro lugar, eles estão falando de uma situação que era bem comum na antiga DDR, da antiga Alemanha Oriental, quando se dividiu, se isolou com o Muro de Berlim de todo o resto do mundo, de bloquear o sinal de rádio para que as pessoas não tivessem a mínima noção do que estivesse acontecendo lá fora. Né, da Westdeutschland, da BRD, da Bundesrepublik Deutschland. Então a gente tinha DDR, Deutsche Demokratische Republik, e BDR, Bundesrepublik Deutschland, a famosa Alemanha Ocidental. E para que eles não captassem o sinal, né, isso era bloqueado e as pessoas tinham que fazer o quê? Tinham que subir no telhado, geralmente à noite, porque o sinal era mais fácil de captar, para tentar ter ali alguma sorte, pegar alguma coisa que eles conseguissem do que estava acontecendo no resto do mundo. Ouvir um pouco de música, um pouco de notícia. E tudo isso tinha que ser feito baixinho, porque o seu vizinho podia ser da Stasi, do Ministerium für Staatssicherheit. Sim, que tinham olhos e ouvidos em tudo e que iam te entregar com certeza se te pegassem. Assistam o vídeo Das Leben der Anderen, que vai falar exatamente sobre isso. E eles colocavam câmera num botãozinho, você achava que era um pássaro, era um robô te espiando. Eles faziam coisas inimagináveis. Tem o Museum der Staatssicherheit em Berlim, que aconselho muito visitarem, que é impressionante o que se desenvolveu para esses espiões tentarem controlar a população. E o texto é sobre isso. Então vamos dar uma olhada nessa letra. Wir durften nicht dazugehören. Nós não podíamos pertencer, nicht sehen, reden oder hören. Ver nada, falar ou ouvir nada, né? No caso aqui, a gente vê aqui a ideia daquele macaquinho, não ouço, não vejo, não falo. Doch jede Nacht für 1, 2 Stunden bin ich dieser Welt entschwunden. Porém, toda noite por 1 ou 2 horas eu fugia, eu me perdia desse mundo que isolado, que era a BRD, a Bundesrepublik Deutschland. Jede Nacht ein bisschen froh, toda noite um pouquinho feliz, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger, meu ouvido bem pertinho do receptor do mundo. Claro, por que do mundo? Porque eles queriam notícias do mundo lá fora. Aí vem o refrão, Radio, mein Radio, rádio, meu rádio, ich lass mich in den Äther saugen. Eu me deixo levar, sugar pelo éter. A gente já vai ver o que é o éter e várias outras passagens têm a ver até com mitologia grega. Gente, eles são demais. Meine Ohren werden Augen, os meus ouvidos se tornam olhos. So höre ich, was ich nicht sehen kann oder was ich nicht sehe. Então assim, eu ouço o que eu não posso ver, ou seja, as informações vêm até mim, mesmo quando eu estou aqui isolado. Stille, heimlich, fernes weh. Stille, né? Calada, e heimlich, e secreta o que? Essa dor do longe. É por isso, ele brinca aqui com o fernes weh. Por quê? Porque a gente tem um recurso em alemão que é o saudade, que a gente chama de Fernweh, que é a dor, o ver, de tudo que está longe, de que a gente não pode alcançar. Vamos dar uma olhada ao que eles estão falando aqui. Realmente, é muito claro essa ideia dos 3 macaquinhos. Não ouço, não vejo, não posso falar. Porque ali quem se manifestasse também era preso. A gente vai falar sobre o que aconteceu com várias pessoas que foram pegas com rádio, com música dos Beatles, com tudo isso. A gente vai ver, inclusive, isso nessa segunda estrofe, que é igualzinha à primeira, mas ele muda aqui a segunda linha. Nicht sehen, reden oder stören. Então, em vez de hören,
ele coloca stören. A gente não podia ver nada, falar nada, nem perturbar nada. Você não pode pensar como você quer, criticar, causar, fazer qualquer ato de rebelião que você vai com certeza ser punido. Mais uma vez, jede Nacht ich heimlich stieg, toda noite eu subi secretamente, aqui a ideia lá do telhado, auf den Rücken der Musik, nas costas da música. Leg die Ohren an die Schwingen, coloquei ou colocava meus ouvidos nas asas, leise in die Hände singen, silenciosamente cantando nas mãos. Por que nas mãos? Porque você tinha que se conter. Você estava lá ouvindo aquela música super legal, quer cantar? Você tem que se barrar, porque se você for ouvido, você tá lascado. Jede Nacht und wieder flieg, toda noite eu voava novamente, vida. Ich einfach fort mit der Musik. Eu simplesmente, né, ali tá faltando o gehen, mas eu ia longe com a música, dá pra gente entender. Schwebe so durch helle Räume, levitava em espaços luminosos. Keine Grenzen, keine Zäune, sem fronteiras e sem cercas. Claro que a coisa maior, que a cerca maior do que o próprio muro de Berlim, cheio de bombas, cachorros, o rio cheio de guardas, não dava para fugir. Se você conseguisse fugir, a sua família estava lascada. Ou seja, fronteiras e cercas por todos os lugares. E aqui a gente vai observar o que ainda da letra. Quando ele fala do Eta, o que era o éter, essa coisa sublime que os deuses do Olimpo respiravam? Era essa luz magnífica, era aquela luz brilhante, era tudo isso, né, que está entre os que conecta céu e terra, e ele coloca nos textos dele Licht, Fliegen, tudo que conecta, né, com céu, voar, luz, estão no texto. E ele fala, ich lass mich in den Äther saugen, respirar esse éter, que é o que os deuses fazem com o éter também, schwebe, levitar durch helle Räume, em espaços luminosos, que é a função do éter lá no Olimpo, e transpor Zäune und Grenzen, limites e fronteiras. Aqui a passagem também, leg die Ohren an die Schwingen, eu coloco os meus ouvidos nas asas. Então, essa conexão com a mitologia grega, com o éter, com asa, com luz, com levitar, estão ali também muito, muito, muito sagaz. Rammstein para inteligentes. Mas o que vocês não conseguem ver é essa situação um pouco histórica que eu vou falar aqui. A gente vê ali ele meio caracterizado como Chaplin, com aquele smoking, com aquela boquinha toda de Chaplin. E várias cenas vão vir o quê? De repressão. Pessoas reprimidas, tanto pelo governo, pela polícia. Então a gente vê aquela mulher tendo aquele ato sexual com rádio várias vezes, o menino olhando pela fechadura. Tem gente que fala toda essa repressão, não só, né, da música do sexo, tem muita gente que vai falar que essa questão do rádio e da mulher tendo esse ato sexual com o rádio se remete à música Pussy e também às russas que quiseram fazer um ato de rebeldia na Rússia, ficando peladas para se manifestar e estão na cadeia. Então essa coisa da informação e da repressão e da punição, porque eu tenho informação, porque eu quero me manifestar aqui de novo, o menino fazendo coisa errada, vendo pela fechadura, é punido, e o policial que vai e vê por onde o menino estava vendo, que o prende, também fica lá capturado pela cena. E aí a gente vê uma cena da mulher dando de mamar pro rádio e é pega. E é aqui que eu vim chegar. O que traz a ideia aqui de alimentar o rádio, alimentar a informação. Eles estão aqui falando com certeza do Rias-Prozess. O que foi esse Rias-Prozess em 1955? Foram 5 pessoas de Ostberlin, da Alemanha Oriental, que foram pegas porque eles estavam em contato com a rádio americana que se chamava RIAS. Não americana lá dos Estados Unidos, mas no setor americano. Vocês sabem que Berlim foi dividido em 4 setores: francês, britânico, americano e russo. E a rádio do setor americano, que era a RIAS, estava lá funcionando, criticando, e essas pessoas davam informação para a RIAS. Eles foram condenados à morte. Um foi enforcado
E essa Rias Radio era uma pedra no sapato do regime da DDR, da Deutsche Demokratische Republik. Eles informavam a população que pegava e tentava se informar com essa rádio lá nos telhados, né, da Alemanha Oriental. Eles realmente se informavam, eles que fizeram meio que um levante e chamaram a população para um protesto, que foi o protesto de 17 de junho de 53, e as pessoas foram realmente às ruas querendo acabar, né, os demonstrantes queriam voto livre, a renúncia do governo, a liberação de presos políticos, e o governo mandou tanques em cima da galera, muita gente morreu. Então, a RIA, essa rádio, sempre foi um significado, um símbolo de liberdade. E esse primeiro Gebäude, prédio que eles mostram no começo, parece ou é para lembrar exatamente a rádio da RIAS. Bom, e é por isso que a gente vê aquela mulher alimentando o rádio com o peito, né, dando de mamar para o rádio, e ela é presa. A gente vê todas essas cenas de repressão. O homem tendo ouvido arrancado no cabeleireiro. A gente vê aquele protesto, Mein Radio gehört mir, que é uma referência, né, dessa protesto feminista ou das mulheres, o meu corpo me pertence, Mein Körper gehört mir. E a gente vê essa revolução da rádio, as pessoas enobrecendo o rádio, roubando o rádio, as pessoas enlouquecidas por rádio. Por quê? Porque elas estão acordando através da informação. Inclusive, um detalhe muito legal é que os rádios que a gente vê nas vitrines em promoção e sendo vendidos, eles levam o nome dos integrantes da banda, reparem nisso. Uma coisa legal, quando a polícia se aproxima do edifício da rádio, vocês vão ver que as bandeiras da rádio são o quê? Da União Europeia. E quando o vídeo no final passa a ser colorido, vocês veem que eles mudam a bandeira já para a bandeira vermelha e dourada. Que eu acho que eles fazem, então, né, claro, uma menção aí aos países comunistas, aos regimes comunistas, que repreendem essa comunicação, essa fluência de informação livre. Outra coisa que eu tenho para dizer é que a polícia chega na fonte do problema. Quem é a fonte do problema? A banda Rammstein. Quem está cantando é a banda Rammstein, eles que ativam a galera, eles que são o problema, e toda a polícia está indo atrás deles. Só que quando a polícia pega eles, eles meio que viram um holograma. Não dá para eles pegarem, assim como não dá para barrar o sinal de rádio. Então eles ficam meio que transparentes, até a música meio que é distorcida ali. É muito legal. E é isso, música é liberdade, informação é liberdade. Então, a gente vê a ligação agora da Rammstein com os mundos atuais como? Com todas essas tentativas de proibições que a gente está tendo agora. Né? Muitos países aí fazem ainda várias proibições, né? Você não pode usar Facebook, você não pode usar WhatsApp. Hoje, fazendo até uma menção às proibições através da internet. Não precisa ser, a rádio não é mais controlada, mas há muita tentativa de controle o quê? Da internet. O WikiLeaks está aí, né? Tentando colocar, desmascarar várias informações secretas do governo, sendo presos. China, Rússia. O artigo 13, que virou 17, sendo aí votado pelo Parlamento Europeu. O político da SPD, que é o Heiko Maas, que quer e estava fazendo uma campanha para aprovar essa lei contra a opinião errada. O que é opinião errada? Não tem opinião errada, cada um tem sua opinião. Né? Essa campanha contra a falsche Meinung, que é aí verbreitet im Internet, que é espalhada na internet. Então, assim, o que antes era rádio, hoje é a internet. Acabamos de ter esse caso com a SPÖ, que é o partido que está agora no governo na Áustria, que foi criticado por um jornalista da ORF, que é a televisão da Áustria, e que esse jornalista acabou de ser ameaçado por um dos integrantes do SPÖ, do atual governo, e esse jornalista foi ameaçado, você vai ver o que vai acontecer com você, porque eles foram criticados por esse jornalista. E agora a pergunta é, você vai fazer o que comigo? Você vai me matar? Como aí o coitado também do outro jornalista que foi morto no consulado, foi visitar, sumiu. Ou seja, olha só como o Rammstein é mais atual do que nunca. E olha o que eles fizeram. E agora eles vão dar um looping na cabeça de vocês.
Eles acabaram de. A discussão da música Deutschland também está passando nessa discussão do banimento, o que, que a gente vai fazer. Então, eles primeiro fizeram uma música super polêmica, agora eles falam de censura, sendo que eles. A própria música que eles acabaram de lançar está sendo discutida exatamente isso. Então, eles vieram para provocar total. E quando no final agora do clipe, vamos chegar um pouco no final, eles falam então daquela coisa do leise in die Hände singen. Então cantar baixinho ali na mão para você se conter, para ninguém te ouvir, porque você não vai conseguir só ouvir a música, você vai cantar. Assim como os soldados que chegam e ouvem ali a música, eles não conseguem ficar parados, eles começam a dançar, dar pirueta, dançar balé, ou seja, a música é contagiante e a informação contagia a gente se rebelar com o que não quer quando a gente fica sabendo das coisas. Detalhes muito legais do clipe. A música começa quase que como uma marcha e a gente vê o batalhão marchando. Música começa, o clipe começa preto e branco e fica colorido no final. Eles são a banda perseguida que vem falar para Deus e todo mundo as coisas erradas que estão acontecendo. Outra coisa, a distorção meio moderna que a música tem, que a parte rádio vai ter no ponto que eles vão ser pegos, quando eles ficam distorcidos no holograma, é um detalhe finíssimo. A dança, ou o batalhão dançando como nos anos 20, como aqueles cabarés que as pessoas, né, brincam com as mãos, fazem todo aquele show, é como a polícia começa a dançar. Achei ótimo. E a ideia da revolução através da informação, punição, repressão, todos temas muito atuais trazidos pela banda nesse clipe. Espero que vocês tenham gostado. Voltem lá agora para ver esse clipe mais uma vez, que eu tenho certeza que vocês vão reparar em todos esses detalhes e vão ter adorado saber de tudo isso, ok? Espero tê-los ajudado, então. Um beijo, até a próxima!